Com a recente onda de IPOs, vários investidores estão à busca de novas oportunidades justamente para visar um lucro rápido. Mas como a gente já está cansado de saber, às vezes uma procura por um lucro rápido acaba encontrando um baita de um prejuízo. Então no vídeo de hoje nós vamos falar dos principais riscos de entrar em um IPO. Então eu sugiro que você assista até o final para não correr esse tipo de problema. Fala aí, investidor e investidora, eu sou o Gabriel, sou analista CNPI e antes de mais nada já queria te convidar a curtir esse vídeo e se inscrever no canal, porque é através dele em que eu vou compartilhar todas as semanas conteúdos novos e exclusivos. Então não perca tempo, já se inscreva. O IPO nada mais é do que um movimento no qual uma empresa que até então era de capital fechado, que tinha poucos acionistas, faz a emissão de novas ações no mercado. De tal maneira que após o IPO, a empresa agora vai passar a ter vários donos, que aqui nós chamamos de acionistas. E recentemente nós vimos alguns IPOs realmente dando muito certo. Foi o caso da Localweb, que fez seu IPO em novembro de 2020. E em um ano que ela tem na Bolsa de Valores, ela já conseguiu quintuplicar o seu resultado. Isso mesmo, suas ações subiram mais de 5 vezes, o que realmente é um ganho extraordinário. Da mesma forma, aconteceu recentemente o IPO da Mosaico, que é uma companhia voltada ao segmento de tecnologia e que só no primeiro dia ela já teve uma valorização de quase 100%. Ou seja, em um dia ela praticamente dobrou o valor das suas ações. De fato, você abrir o seu capital na Bolsa de Valores traz inúmeras vantagens, entre elas você se posicionar muito bem no mercado, já que a partir de então a sua marca ela vai ser muito mais conhecida, ela vai se tornar realmente pública de tal maneira que você consegue chamar mais atenção dos consumidores. Então aquelas pessoas já vão olhar para sua marca, já vão conhecer o que de fato você faz. Então a partir disso, a fidelização da sua marca, a exposição que você vai ter com ela vai ser muito maior. Então as pessoas conseguem aproveitar desse IPO justamente para fazer com que a sua marca consiga uma expansão das atividades operacionais dela na economia. Da mesma forma, o segundo ponto vantajoso em fazer um IPO justamente é a relação com o banco, já que os bancos, quanto maior for o porte da empresa, menor serão os juros que ele vai cobrar daquela empresa. Então, se realmente alguma companhia acabou de fazer o seu IPO e assim ganhou relevância, ganhou porte, ganhou tamanho no mercado, obviamente o banco vai olhar para aquela companhia e vai ter uma visão um pouco mais diferente, olhando para aquela instituição como se ela realmente fosse muito mais robusta, muito mais sólida. Dessa maneira, todos aqueles empréstimos que a companhia vai tomar vai ter uma taxa de juros menor. Então, até mesmo nisso, o IPO ele é muito vantajoso na maioria dos casos. Então, perceba que pela ótica da própria empresa emissora das ações, realmente o IPO é um processo muito vantajoso. Mas para quem ainda está um pouco confuso sobre o que é o IPO e como ele pode ser classificado, vai aqui a seguinte definição. O IPO ele pode ser basicamente dividido em duas formas, a oferta primária e a oferta secundária. A oferta primária nada mais é do que a própria empresa emitir as suas ações e assim vender no mercado. Então perceba que a partir do momento que é a própria empresa quem faz essa emissão das ações, todo o dinheiro arrecadado com a venda das suas ações vai para o próprio caixa da empresa. Então se essa é uma companhia que busca novas tecnologias, fazer aquisições de outras empresas, fazer uma nova obra, todo o dinheiro do IPO pode ser revertido no próprio crescimento da empresa, já que todo esse dinheiro vai para o caixa da companhia. Por outro lado, nós temos a oferta secundária, que aqui é bem diferente da oferta primária, justamente porque toda a venda das ações vai para o bolso do próprio acionista vendedor. Então é o dono da companhia, aquela pessoa que realmente conseguiu crescer a empresa, vai vender suas próprias ações, não as ações da empresa. Então perceba que a partir desse momento que a gente define o que seria oferta secundária, a gente consegue perceber que toda a venda, que todo o dinheiro arrecadado através da oferta secundária não vai para o bolso da empresa, vai para o bolso do acionista que faz suas vendas. Então aqui nós temos o primeiro problema pela óptica do acionista, de quem realmente vai investir nesse IPO. Porque a partir do momento que a empresa faz a sua emissão de ações, mas todo o valor arrecadado por ela não vai para a empresa em si, então a companhia, por mais que ela tenha feito a IPO, ela não vai ter caixa suficiente para investir em novos investimentos, investir em novas obras e assim tentar crescer. Então aqui já mora o primeiro problema, justamente por essa oferta secundária que não traz benefício direto ao caixa da companhia. E em alguns casos esse problema se torna ainda maior, porque às vezes esse emissor, esse acionista que está vendendo a sua empresa, vai vender tanto
que ele vai perder o controle da companhia. Então isso abre margem para que outras pessoas, outros investidores, outras empresas comprem aquela companhia que acabou de fazer o IPO, mudando toda a sua estratégia de crescimento, mudando toda a sua filosofia e não mais sendo uma empresa atrativa. Então, a partir do momento que esse acionista realmente deixou toda a sua participação na mesa, vendeu tudo que ele tinha na empresa, e isso já não é tão vantajoso, justamente porque começa a surgir outros riscos relacionados à compra, aquisições hostis àquela empresa. Além do mais, para aqueles investidores que se consideram investidores de valor, que realmente buscam boas empresas a um preço atrativo, tem que tomar muito cuidado com o IPO pelo seguinte fato. A gente sabe que essas empresas que estão fazendo sua oferta de ações na Bolsa de Valores vão tentar fazer justamente em um período que tem um maior otimismo, porque a partir do momento que o mercado está mais eufórico, as pessoas costumam ignorar um pouco mais os riscos. Então as pessoas estão mais propensas, mais abertas a fazer aquela compra das ações independente do preço. Porque se você pensar pela ótica da própria empresa, isso faz todo sentido. A companhia vai tentar fazer a sua oferta de ações justamente no momento que o mercado está mais aberto para fazer aquela compra, justamente no momento em que ela consegue vender aquelas suas ações a um preço mais caro. Porque também se fosse você fazendo aquele IPO, você também faria no mesmo momento. Você não esperaria um ciclo econômico de retração para fazer seu IPO. Você tentaria fazer essa oferta justamente na hora que o mercado está mais animado, porque assim você consegue vender suas próprias ações a um preço mais caro. Ou você acha mesmo que aqueles fundadores, aquelas pessoas que trabalharam anos e anos tentando crescer a empresa, tentando levantar o porte da companhia, você realmente acha que eles vão vender por qualquer preço? Obviamente que não, eles vão tentar buscar o máximo de preço possível naquelas ações, e não há nada de errado com isso. Mas justamente eles aproveitam o fato do otimismo do mercado para colocar o preço dessas ações lá no alto. Mas o que acontece é o que, e isso em todos os países, não é um problema somente do Brasil. A economia anda em ciclos. Então, ora a gente vai ver uma economia realmente muito boa, que tudo funciona, que tudo dá certo, mas logo depois o ciclo já vai para um ciclo econômico ruim, em que as coisas vão mal, que a economia vai mal, que há o desemprego. Então perceba que se você comprou aquelas ações em um período de alta, quando tudo dava certo, e você pagou um preço mais caro por isso, quando aquela companhia chegar num ciclo econômico ruim, aquelas ações têm tudo para desvalorizar e assim você acaba perdendo o seu dinheiro. Inclusive, existe um estudo lá nos Estados Unidos que mostra o desempenho dessas empresas que fizeram recentemente o IPO com as empresas mais maduras. E o resultado foi assustador, porque foi encontrado que aquelas empresas que fizeram o IPO nos últimos 5 anos tiveram um desempenho pior do que aquelas empresas mais maduras com mais tempo de consolidação no mercado. Da mesma forma, no Brasil também replicaram esse estudo, feito pela própria Suno Research, e aqui encontraram que essas companhias também tiveram um desempenho um pouco mais fraco do que a própria média do mercado. Então, a partir disso, nós já conseguimos perceber que a rentabilidade na média histórica do Brasil também é menor para aquelas empresas que recém fizeram IPO. E o pior ainda, que mesmo ainda tendo uma rentabilidade um pouco abaixo, o risco é ainda maior. Isso porque essas companhias elas têm um histórico de divulgação de dados muito pequeno. Elas passaram a realmente divulgar seus dados há pouco tempo, de tal maneira que quando você vai fazer uma análise mais aprofundada daquela empresa, você não encontra todos os dados históricos. Então você não sabe avaliar como aquela companhia se comportou nos últimos anos, como ela se comportou na última crise. Então você começa a ficar à mercê de tudo aquilo que realmente acontece na empresa e como ela reage nesses ciclos econômicos. Então aqui existe o grande problema, porque além de você ter uma rentabilidade historicamente mais baixa do que o comum, você ainda tem um pouco mais risco justamente por não ter todos os dados, todas as informações ao seu dispor para realmente aprender como uma companhia opera e como ela reage aos riscos e aos desafios daquele setor. E agora, até mesmo para se proteger da volatilidade, que é característica do próprio processo de IPO, as empresas agora que fazem essa oferta estão adotando o regime de lock-up. O que isso significa? Isso nada mais é do que aquelas ações que vão fazer parte da oferta da empresa vai ser presa por um determinado período de tempo. Ou seja, durante o período de lock-up, que geralmente dura entre 30 a 45 dias, aquela pessoa que fez a compra das ações é proibida de vender aquelas ações no mercado. Então ela vai ter que esperar esse período de lock-up vencer para só depois então fazer a sua venda nas ações na bolsa de valores, comumente igual a gente já faz. Então perceba que até mesmo agora as companhias já estão adotando algumas medidas justamente para diminuir essa volatilidade.
E isso também reforça a partir do momento que essas novas companhias, elas dão preferência justamente aos investidores que têm um lock-up. Então, na hora de fechar todo o seu processo de oferta, aquelas empresas vão dar preferência a fazer a sua oferta de ações justamente para aqueles investidores que escolheram adotar o lock-up, justamente para evitar aí essa grande oscilação nos primeiros dias da empresa. Agora, para a gente fechar aqui esse vídeo, é importante, é necessário você entender que existem sim IPOs bons que vieram a preços atrativos e que deram resultado favorável, positivo no longo prazo. Agora, diante de todas essas informações que eu te dei, ficou claro que o IPO em si é um processo que, na média, não vale a pena justamente para aqueles investidores que tenham aí o longo prazo a seu favor, que tenham a filosofia do investidor de valor, né, de comprar boas empresas a um valor mais caro, justamente porque assim você consegue ganhar no longo prazo. Então, se você gostou desse vídeo, já te peço novamente para curtir, para se inscrever no canal e compartilhar esse conteúdo com o máximo de pessoas possível, porque é dessa maneira em que você vai estar ajudando a crescer o canal. Eu te agradeço e espero você no próximo vídeo.